Meu nome é Murilo Laerte Toporkov, eu sou diretor sócio da ITS Informov Engenharia e Arquitetura, que foi a empresa que teve o prazer de ser responsável pelo contrato aqui da Lanf. Luciano Granda, eu sou engenheiro civil, trabalho na gerenciadora Intec e somos muito gratos à FUNSAI de poder participar desse projeto. Lá, Antônio Luiz Ramos Saraçá Martins, conservador restaurador. O primeiro passo é uma vistoria para conhecer o local e aí nós nos deparamos com um casarão que estava antigo, assim, muito rico, apesar de ele estar desativado, muito rico em arte, nos detalhes, mas que não apareciam. E foi muito desafiador, porque buscar esses elementos da história, trazer essas pinturas, entender um pouco dessas manifestações das flores, é como a gente faz também dentro do estúdio. Na verdade, só uma pétala. E a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalhou aqui. A gente teve os arquitetos, restauradores, as restauradoras. Tivemos toda a preocupação, que não é uma obra típica, né? De fazer com que a construtora executasse a obra rigorosamente conforme os projetos e atendesse às especificações, principalmente de restauro, né? Para fazer toda essa execução dos revestimentos, seja de marcenaria, seja de revestimento de pintura de parede, nós tivemos que trocar basicamente toda a parte de forro, de telhado. Então queríamos que tivéssemos uma empresa também especializada nesse tipo de atividade. Essa casa, ela atendia um programa de uso residencial e ela vai tendo que ser adaptada hoje. Então aqui, com todo cuidado também, ela recebe um pouco dessas necessidades atuais. Plataformas elevatórias, banheiros hoje com uma demanda um pouco maior. Então toda essa necessidade para a casa permanecer hoje no tecido social, a gente fez aqui algumas, não digo reformas, mas as melhorias para que essa casa permaneça ainda funcionando, tá? No caso dos banheiros, a edícula, mas permanecendo ainda com a própria essência das plantas que estavam aqui. Então vocês vão ver depois um pouco lá fora que ela recebeu então algumas melhorias, vestiários, banheiros, acessibilidade, mas ainda permanece essa autenticidade das plantas e das flores do maestro. Que é a casa do maestro, onde trabalhava com a frequência das notas musicais, as cores das paredes. A gente trabalha também com essas frequências e vai buscar essas frequências e essas afinidades para trazer todo esse movimento e toda essa arte na própria escola que vai ser, né? E que vai estar trazendo e vai trabalhar com essa música. O início do restauro, primeiro, é a acolhida. A gente entra com todo respeito, se entende a casa, se pede permissão para que a gente consiga entender as manifestações que a casa conta. Depois o prédio vai se contando a história. Olha, eu preciso de uma intervenção aqui. Aqui eu estou com muita tinta impermeável e eu não estou conseguindo transpirar. As minhas calhas estão entupidas. E a gente vai como se fosse um corpo, desentupindo as veias, tirando as maquiagens. E aí o prédio começa a transpirar novamente. Aqui a gente pode observar um pouquinho de uma estratigrafia. O que seria isso? A gente conta um pouco da história de todas as camadas que o prédio sofreu. Aqui em um determinado momento tinha uma decoração, depois ele vai ganhando outras, e aqui a gente está no marmorizado. A gente está trabalhando como se fosse a marmorização, então a pintura ilusionista. A gente vai buscar então essas fitoformas, vai buscar esses elementos para trazer novamente aqui como uma informação. E para isso foi necessária decapagem. Foi feita remoção de camada por camada até conseguir chegar no original. E aqui foi utilizado então, além das argamassas de cal, pinturas transpirantes, hidratação das madeiras,
a recuperação do forro, tudo isso foi pensando então nessa vida e nessa utilização dessa matéria como viva. Um grande desafio foi entender até que ponto a gente conseguiria recuperar essas portas. Então a gente foi tirando as camadas impermeáveis, tirando os pontos de podridão e colocando novamente nela óleos vegetais, óleo de linhaça, óleo de peroba, utilizando o que essa árvore utiliza na vida, resina copar, resina damar, e entender essa degradação. Na verdade, aqui muito mais do que lutar contra os cupins, foi convencê-los para retirar da natureza. E aqui a gente pode ver várias configurações. A gente vê aqui toda uma parte de cimalhas de proteção, pingadeiras, batedores. Quem olhar ela um pouquinho mais profundamente vai ver que ela fala muito mais, né? A porta é a boca da casa, as janelas são os olhos da casa. É por aqui que ela se comunica, as pessoas entram e saem. Então que essas pessoas que entrem com essa proteção, entrem com essa magia para se transformar a partir desse portal. O mais legal é a gente entender essa casa não como uma casa velha, mas como uma casa com tradição. Então o uso é muito importante. E às vezes para esse uso você vai ter que ter uma nova linguagem, como foi utilizada aqui nessas paredes. Tem uma parede de uma pintura de higienização. Mas se vocês puderem perceber, a gente vai ver essas lacunas que a gente deixou para mostrar que atrás dessas pinturas, atrás do uso atual, tem toda uma história. Quem será que passou? Quem dormiu? Quem fez essas pinturas? Quem teve essa fruição com essas flores? Então a gente vai ver em cada cômodo o que pôde ser aproveitado dessas pinturas, elas estão ali como um documento histórico. A tinta que foi utilizada aqui também é uma tinta especial. Ela é uma tinta à base de silicato de potássio, silicareia. Ela vai se ligar quimicamente com o cálcio da cal. Então nós estamos falando de dois elementos principais da construção, a areia e o cálcio. E elas vão fazer uma interação, por isso que ela tem uma resistência muito grande. A gente vai trabalhar com ela de uma forma química. Ela não cria película, ela não é impermeável. Pelo contrário, se vocês forem perceber, ela tem a mesma textura da nossa pele. Ela transpira, em alguns momentos ela vai suar, em alguns momentos ela vai molhar, mostrando que essa casa tem vida. E que aqui, além do tamanho do tijolo, a gente vai buscar também os valores de quem amassou esse barro. E a gente vai buscar o sangue e o suor também dos artífices. Além da música, também tem os artífices que trabalharam nas fachadas, aqueles que colocaram a mão aqui para amassar esse barro, aqueles que entalharam a madeira. Então acho que esse é o desafio, é ir buscar essas informações dos nossos antepassados, trazer para hoje, para a gente transformar a nossa vida hoje como emoção e principalmente levar isso para a geração futura. Quando você fala em restauro, nós estamos falando de arte. E é exatamente isso que ficou, uma grande arte para o público, para a FUNSAI, para todo Ipiranga, para todo o Brasil. O que vai acontecer aqui, o aprendizado, a música, os acordes, tudo que vai ecoar nesses espaços, a gente vai ser eternamente grato por essa oportunidade que nós tivemos da FUNSAI. Agradecer muito a FUNSAI de a gente poder participar dessa grande magia, buscar essas informações e os legados das gerações anteriores, transformar hoje como emoção e levar isso para a geração futura.